Nós vamos dar continuidade àquela série de sermões sobre o Sermão do Monte. E a gente tem feito isso nos últimos domingos, e hoje a gente vai ler Mateus capítulo 7, Sermão do Monte é Mateus 5 ao capítulo 7. O Sermão do Monte é um conjunto que Mateus, que nesse Evangelho de Mateus, é juntado os vários ensinos de Jesus e são juntados nisso que é chamado de Sermão do Monte. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, você vê que esses sermões de Jesus estão mais espalhados, porque o Evangelho não é uma biografia, o Evangelho não segue uma linha cronológica. Isso fica muito evidente, por exemplo, no Evangelho de João, quando já no segundo capítulo Jesus já está expulsando os comerciantes do templo, e nos evangelhos chamados sinóticos, a mesma visão, Mateus, Marcos, Lucas, esse evento é só no final do ministério de Jesus, quando Jesus faz todo o seu ministério na Galileia, e no momento final ele vai para Jerusalém. É assim que se estrutura esses evangelhos sinóticos. E no Evangelho de João, não. Jesus vai a Jerusalém e sai várias vezes. Aí as pessoas ficam meio assim, mas Jesus foi uma vez a Jerusalém ou foi várias? Queridos, os evangelhos não são registros históricos como os nossos. A gente pensa, os nossos livros de história. Não é esse o objetivo. O objetivo é teológico. É repassar o ensino sobre Jesus, dos seus ensinos para a vida e os ensinos para a salvação eterna, apresentando Jesus como Filho de Deus que morre em nosso lugar e ressuscita. É para produzir fé e conhecimento teológico, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque senão a gente cria dificuldade onde não precisa ter dificuldade no texto. Isso aí não é nenhuma dificuldade. Então vamos lá nessa parte. Mateus 7, de 7 a 14 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Percebam, queridos, que todos nós, julgo eu, acalentamos nos nossos primeiros momentos da vida e na adolescência, e às vezes a gente vai acalentando sempre isso também. Um desejo que a vida fosse mais fácil, em que a perseverança não fosse uma virtude tão essencial na vida. Porque a perseverança só é importante se as situações estão difíceis. Ninguém precisa ser perseverante para aproveitar de um bom jantar. Aproveite, aí tem que ser perseverante para comer essas coisas boas. Seja perseverante para fazer um bom passeio. A gente não precisa perseverar. Perseverança é para fazer o difícil. A gente não gostaria de precisar ser perseverante. Porém, a vida não é tão simples quanto nós gostaríamos. Basta olhar para as nossas famílias. A manutenção das boas relações demanda muito esforço. Se deixar solto, cria confusão ou se instaura uma superficialidade que não satisfaz a ninguém. Se deixar solto, a sua profissão não progride, seus estudos não progridem, o seu corpo fica mais
para você manter saúde no corpo, você tem que fazer muito esforço físico. Quanto mais a idade chega, mais esforço físico você tem que fazer. Demanda uma perseverança grande. Perceba, a vida demanda perseverança. Ou seja, esse sonho de que as coisas seriam fáceis é um sonho mais infantil. E eu lamento, porque eu gostaria que fosse mais fácil, sim. Eu gostaria que a gente pudesse trabalhar 6 horas por dia. E eu trabalharia feliz, eu gosto de trabalhar. Só gostaria de trabalhar menos. Eu gostaria de poder usufruir mais da vida. Enfim, eu gostaria. E eu sei que você também. Eu gostaria que tivesse menos adoecimentos, menos conflitos, que as pessoas fossem mais fáceis, inclusive eu, que a gente se irritasse menos. Eu gostaria que a vida fosse diferente. Só que vamos assumir, não é. E essa obra é como uma metáfora para a gente. É isso aí, ó, que coisa boa começou a obra, olha a porrinhação que ela é. Né? Mas vai ser muito bom, e é isso mesmo. É muito bom. Não é para reclamar, não, mas que é perturbação, é. E isso é tudo que é bom na vida. Vai ter filho. Pô, que legal, felicidade. Mas e aí as noites mal dormidas, as preocupações? Ah, que bom, estava desempregado, conseguiu um emprego. Poxa, que bom. O chefe é chato, tem um negócio ali. Entende? Tudo que é bom tem seu lado difícil que exige perseverança. Absolutamente tudo. E quando não exige perseverança, é que você entrou num estádio de tédio, que a vida ficou... Aí você precisa de muita perseverança para não desistir. Entende? Que não tem jeito. E aí o texto nos chama a perseverança. Perseverança à oração, perseverança em fazer o bem ao outro, perseverança em continuar nos caminhos coerentes da vida. Perseverança. Agora, a perseverança só é boa se a gente perseverar na coerência. Porque se perseverar num caminho ruim, não é bom. Ao contrário, é péssimo. Digamos que você comece um negócio. Esse negócio está dando errado. Você já tem que vender alguma coisa. Aí você, não, eu vou perseverar. Está todo mundo dizendo, olha, realmente esse negócio não vai para frente. E aí você persevera no mesmo trabalho, no mesmo projeto. Daqui a pouco você perdeu tudo, porque você ficou num projeto ruim. E essa perseverança não tem nada de bom. É uma postura de uma insistência tola. Às vezes a gente persevera no que é para desistir. A desistência não é um problema. Porque em algumas coisas a gente tem que desistir delas. Então, quando fala da perseverança, não é que toda perseverança é boa, mas a perseverança em fazer o bem, né? Em perseverar no coerente. Então, eu preciso minimamente avaliar no que eu persevero. E aí Jesus fala o seguinte, olha, persevere na oração. Por quê? Porque o Pai de vocês é bom. O Pai de vocês é gracioso. Porque se não fosse, não valeria a pena perseverar em oração. Imagine, você vai perseverar com alguma pessoa que claramente já desistiu de você. Não faz sentido. Você vai perseverar em um projeto que claramente já faliu. Ou as pessoas que querem perseverar num tipo de trabalho, mas que já acabou aquele tipo de trabalho. Você tem que se reinventar. Percebam que o que leva alguém a perseverar na oração é porque Deus é bom. E essa compreensão de um Deus bom, misericordioso, acolhedor, atencioso, poderoso, amoroso, é o cerne, é o núcleo central da nossa fé. É a partir dessa convicção do Pai que a gente tem, é que toda a nossa elaboração, toda a nossa esperança, toda a nossa ética é desenvolvida. É a partir dessa percepção de Deus, de um Deus que acolhe as nossas dores
que não banaliza o nosso sofrimento. É por isso que a gente não precisa ter vergonha de apresentar nossas questões a Deus como se fossem coisas pequenas. Porque para Deus, qualquer coisa grande é pequena, gente. A gente vai durar muito, vai durar 100 anos. O que são 100 anos para a história do universo? É um nada. O que é a minha vida no Brasil? Remy morreu. O que vai mudar no Brasil? Vai mudar na vida da Silvéria, de algumas pessoas, de vocês aqui. Vai mudar na vida de algumas pessoas. Mas não muda nada na história do mundo. Entende? A gente não é essa coisa toda. Então, qualquer questão diante de Deus é pequena diante da história. Se Deus fosse banalizar e desconsiderar o que é pequeno, Ele ia desconsiderar tudo. Mas a gente está diante de um Deus que, como diz belamente o salmista lá no Salmo 40, se inclina para a gente. Essa imagem é linda. De um Deus que se inclina. Porque eu não tenho como chegar até Ele. Ou Ele se inclina para as minhas dores, para a minha realidade, e faz grande o que eu sinto, apesar de ser muito pequeno para a história do mundo e para tudo mais, Ele se inclina para ouvir. E aquilo que a gente cantou de descansar em Deus só faz sentido diante de um Deus que fica atento e valoriza o que a gente vive. Então, meu querido, primeira coisa, não desvalorize o que você vive. Não desvalorize os seus sofrimentos, as suas dores. A gente tem o direito de reclamar, de pedir, de lamentar as situações. Eu não estou falando de ficar aquela pessoa amarga que só reclama da vida, não. Não, mas a gente tem o direito de chamar de ruim o que é ruim. E é muito ruim. Várias coisas, a gente pode reconhecê-los. Para a gente poder dar graças a Deus por todas as coisas, como diz Paulo, a gente só pode fazer esse movimento depois de reconhecer o que é ruim. Porque se eu negar e falar assim, não, esse mês eu estou todo endividado, mas graças a Deus, porque eu podia estar mais endividado. Não é isso. Porque não é gratidão. É um consolo que força uma positividade onde não há. É eu poder reconhecer, caramba, me descontrolei todo, estou complicado, mas graças a Deus que Deus está comigo, me fortalecendo, me dando um ânimo, me dando condições, colocando gente boa perto de mim. Entende? Eu chamo de ruim o que é ruim e chamo de muito bom o que é muito bom. E aí eu posso dar graças. Perceba, só faz sentido clamar a Deus quando eu reconheço a dificuldade e a dor que eu vivo. Não banalize a sua dor, não banalize, assuma a sua dor e apresente diante do Deus que é gracioso, que valoriza a dor que você sente. Não compare com a dor do outro. Porque se você comparar com a dor de um refugiado, você não vai poder pedir nada e lamentar mais nada na vida. Se você comparar a sua vida com um refugiado, adoecido, com problemas físicos, num local que ele não sabe a língua e que é mal visto, aí você não vai poder reclamar de mais nada na vida. Você perdeu uma perna, mas eu tenho outra, tem gente que não tem. Entende? E aí você não vai ter como reclamar da vida. Você não vai ter mais o que pedir a Deus. Porque comparativamente sua vida é muito, e vamos ser honestos, comparativamente à realidade do mundo, a nossa vida é maravilhosa. Sejamos honestos. Eu tenho certeza que todos aqui comeram hoje. E mais, se ficar com fome hoje, ainda vai poder comer de novo. Porque tem comida na casa de vocês. E vocês vão poder abrir a torneira e vai sair água. E vão poder tomar banho. E vão poder dormir numa cama. A gente está falando o quê? É 1/3 da população mundial que tem isso? É tudo isso? Eu não sei as estatísticas, mas entende que só aí já é um recorte muito positivo. O que eu quero dizer para você é que se você comparar, você não vai poder reclamar você não vai poder apresentar mais nada diante de Deus.
Mais nada. Valorize a dor que você sente. Não para ficar mergulhado nela, mas porque é quem você é. Valorize a vida que você tem, nas suas belezas, nas suas feiuras e tristezas. E aí, Jesus fala, peçam, porque o Pai que ama vocês vai atender. Mas percebam, lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 11, no verso 13, Lucas completa falando assim, ele vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Aqui, Mateus não precisa nem falar isso, porque ele colocou esse capítulo depois de qual? Daquele que fala assim, olha, não sirvam o dinheiro, sirvam a Deus. Olhem para os pássaros e as árvores, as pássaros e as flores. Enxerguem nisso o cuidado de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas básicas da vida lhes serão acrescentadas. Então, esse texto vem depois desse conjunto de ensinamentos de quem aprendeu o que é essencial na vida. Aqui ele não está falando de carro novo, de apartamento bom, ele não está falando de sucesso profissional, não está falando disso. Ele está falando de uma vida coerente, de uma vida que consegue olhar para a simplicidade e ver beleza e presença de Deus. Ou seja, de quem aprendeu a viver. De que quem consegue olhar para a vida que tem, reconhecer o ruim, e depois de reconhecer o ruim, sem chamar o ruim de bom, olhar e ter gratidão pelo que se vive. Entende? É isso. Então, o desafio que Jesus apresenta para a gente, na perseverança, na oração, é que a gente reconheça o difícil da vida, reconheça o Deus Pai, que está com a gente para viver as angústias da vida, e diante do que a gente aprendeu, a estabelecer as expectativas corretas sobre a vida. A gente nutre expectativas muito tolas na vida. A gente nutre a expectativa, por exemplo, de que ninguém vai trair a gente. De que só vai passar pela nossa vida gente boa. A gente nutre a expectativa de que profissionalmente a gente vai assim e que não vai ter ninguém querendo dar rasteira. Entende que a gente vai tendo algumas expectativas que são irreais? Irreais. A gente pede a Deus porque a nossa expectativa é que a gente está diante de um Deus bondoso. Quando a gente deposita semelhante confiança em quem não pode produzir essa mesma qualidade, é tolice. Perseverança para pedir a Deus, perseverança para ter um olhar coerente para a vida, perseverança para acreditar que Deus é doador de boas coisas. Mas mais do que isso, mais do que perseverança, a buscar as necessidades da vida da gente, e a necessidade principal é de um Deus presente que alimenta a alma da gente, e também as outras coisas da vida que a gente tem que ser perseverante para buscar, é a perseverança na busca pelo bem do outro. O cristianismo, e Jesus apresenta que a paz na alma, o sentido maior da existência, se obtém quando a gente serve o outro. Isso é impressionante, é um novo modo de pensar a vida. E aí Jesus diz algo que é absolutamente, no verso 12, é quase que impossível. Eu diria impossível. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Eu digo impossível porque a gente não consegue essa perseverança tão grande em nível de continuidade. Ou seja, eu devo ser perseverante de fazer bem ao outro. Mas fazer bem ao outro em qual padrão? O padrão que Jesus coloca é o seguinte: eu tenho que me colocar no lugar do outro
e fazer ao outro o que eu gostaria que, se eu estivesse naquela situação, fizessem por mim. Porque não é fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem por mim. Porque, por exemplo, eu e vocês, nós temos uma estrutura de vida que, se alguém fala assim, Remi, eu vou te dar essa oportunidade de emprego, eu falo, poxa, que legal, você tem mais bases para me passar esse conhecimento? Tem, então vou seguir, e vou aproveitar isso. Agora, se você pegar essa mesma oferta para uma pessoa que está há 10 anos na rua, vivendo na rua, e fala assim, olha, eu vou te dar um emprego, a gente vai te ensinar e você vai seguir. Ele vai aproveitar essa oportunidade? 1 em cada 100 consegue, mas 99 não. Porque ele não vai conseguir ter a perseverança, ele não vai conseguir ter o hábito de trabalho todo dia, ele não vai ter confiança em si, alguém vai reclamar, ele já vai se sentir perseguido, humilhado. Ele está tão destruído que ele não consegue fazer o que eu consigo. Então, o que Jesus está falando é para eu me colocar no lugar dele, para fazer bem a ele, porque se eu fizer o bem a ele, como se eu estivesse ali, eu não vou estar fazendo bem ao José que está na rua, eu vou estar fazendo bem se o Remi estivesse ali, mas não é o Remi que está ali, eu tenho que pensar com a cabeça dele, entende? É isso. Então, se eu estivesse preso, como eu gostaria que os presos fossem tratados? Ou meu filho, ou minha mãe, enfim. Se eu estivesse na rua, como eu gostaria de ser tratado? E aí eu tento me colocar no lugar deles. É esse o movimento que é desafiador e praticamente impossível, porque eu não consigo ter esse nível de empatia com as pessoas. Mas mesmo não conseguindo, é isso que eu busco. É isso que eu defendo, aí a questão do cristão, né? É isso que a gente defende para a sociedade, e é isso que a gente defende e que a gente busca fazer. Então perceba que é uma perseverança de fazer o bem que é absolutamente difícil. Por quê? Porque quando eu olho para os fatos, eu já vou concluindo a partir de mim, e não a partir do outro. E eu vou pensando no que me beneficia ou beneficia uma certa parcela, e não essas pessoas que estão diferentes de mim. Entende como que isso é desafiador? E é por isso que precisa ter uma busca de perseverança em fazer o bem ao outro. Perseverança na oração, isso tem a ver comigo, com Deus, e perseverança na produção de bem ao outro, porque isso é dificílimo, dificílimo. Meus amados, a gente não pode banalizar a dificuldade que é para mim e para você essas propostas de fidelidade de Jesus. E é por isso que ele fala que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Porque eu aprendo a tentar tocar a minha vida por mim mesmo, sem apresentar isso a Deus. Mas eu sou chamado à perseverança na oração. Eu aprendo a não me envolver tanto e não perceber tanto o que o outro vive e sofre, mas ficar na minha vida. Fazer isso é andar pelo caminho largo da vida. Eu cuido de mim, dos meus sonhos e desafios, os outros que se virem. Esse é o caminho largo da vida que Jesus está falando. Perceba que Jesus está falando a partir do que ele disse antes. O caminho estreito que Jesus está dizendo é esse, de quem deposita confiança em Deus, que persevera nessa dependência a Deus e que persevera no caminho de produção de bem do outro. Esse é o que caminha no caminho estreito. Quem fica focado na vida em si, tendo como parâmetro de ajuda a si mesmo e quem ama, e que se vê como autossuficiente para tocar a vida e não deposita as suas dores a Deus, esse vai pelo caminho largo.
Então, meus amados, perceba que a proposta do reino é desafiadora. A gente não pode banalizar isso. E eu acho que que o Sermão do Monte, ele deixa muito claro para mim e para você o quanto a fidelidade é uma busca, não um resultado. Quanto a caminhada com Deus se usufrui na graça dele, não na nossa performance, no que a gente faz. É sempre na graça dele, do Pai que acolhe a gente, não do Pai que retribui o que a gente faz. Porque, pensando no que eu preguei de manhã e agora, ou seja, o que está no capítulo 7, perceba, o caminho estreito exige humildade para olhar para si e enxergar seu mal, e lutar contra as arrogâncias de julgar os outros. Exige coragem para ter uma postura mais madura, de conseguir nomear o mal e se afastar do mal. Né? Lembra dos porcos, dos cães, e depois ele fala sobre os falsos profetas. Então é uma coragem para agir e assumir. Jesus chega e chama aquela liderança religiosa de hipócritas, ou seja, briga com os caras. O nosso mestre chamou de mau caráter quem era mau caráter. Isso é difícil, gente. Isso dá um trabalho, entende? Dá um trabalho danado. Então, é coragem para nomear e dar desdobramento amoroso para isso. Só isso já confunde alguns. Como que eu tenho uma postura amorosa chamando o cara de hipócrita? Entende? Mas eu espero que não haja contradição, porque o amor é fazer o bem. E não tem nada melhor para uma pessoa falsa do que ser descortinada da sua falsidade. Melhor coisa que tem. Você não tem nada a fazer para um falso além de descortinar a falsidade dele. Porque se ele não se arrepender disso, não tem o que fazer. Olha, então é preciso a gente ter humildade, ter coragem, e tem que ter um desejo profundo de aprender a depender de Deus e a fazer o bem aos outros. E dessas três coisas, eu sei que você, assim como eu, não conseguimos fazer. E toda a proposta de vida de Jesus passa por buscar isso na vida. Essa é uma postura absolutamente contracultural, inclusive do ambiente da igreja, que aprendeu que não pode criticar as pessoas, né? Usa até aquele termo, né, aquela ideia de não tocar no ungido do Senhor, que é um absurdo. Sabe quem é ungido do Senhor na igreja cristã? Quem é ungido do Senhor na igreja cristã? Todos os cristãos. Por isso que Jesus fala assim, olha, não chame de louco o teu irmão. Porque ele é um amado do Senhor. Agora, se o sujeito é um louco, você entende? Você não está ofendendo, você está descrevendo. Mas isso eu já falei de manhã, não vou repetir, mas é porque isso é tenso para muitos. Que Deus nos dê a paz na alma e a busca por uma espiritualidade que busca a coerência do caminho estreito. E a coerência do caminho estreito é orientada pela graça e misericórdia do Senhor. Do amor na máxima densidade possível. E a busca por fazer o bem passa por um movimento de ajuda para quem precisa e uma busca de confronto ao mal. Sem confronto ao mal, a gente deixa o mal crescer. Sem ajuda para quem está sofrendo,
as pessoas permanecerão nos seus males. Que haja em nós a maturidade que houve em Jesus e reconheçamos todos que nós não a temos, mas que a gente a busque, e que a gente não caia nas armadilhas sociais montadas para nos capturar em tantas ideias que nos afastam do desejo do Senhor. Que Deus nos abençoe. E como eu disse pela manhã, se você quiser, eu estou disposto a gente conversar um pouco mais sobre esses conceitos, porque eu sei que são conceitos tensos para muita gente. Amor, coragem, fidelidade, humildade, tudo isso é sempre muito tenso num ambiente religioso que é marcado por uma certa arrogância, uma percepção de que é mais do que os outros. Que Deus nos abençoe, meus amados, e que a gente busque a paz que vem de Deus, para a gente poder cantar o que a gente cantou, de descansar em Deus. Isso só é possível quando a gente abraça o caminho de Deus. E eu queria que você orasse mais uma vez nesse sentido, de poder viver essa paz que vem de Deus. Mas essa paz que vem de Deus, ela é presente, é fruto a ser degustado por quem percorre o seu caminho estreito. Deus, o Senhor conhece cada um de nós, sabe das nossas dores, e eu peço que aqui, Pai, ninguém desvalorize as suas dores. Que nós as reconheçamos e apresentemos ao Senhor com liberdade, com entrega, a ponto de poder sair com gratidão no coração por não estar só nesse processo, Pai. Eu peço que o Senhor coloque gente boa para nos ajudar na caminhada da vida, que não é simples, Deus. Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para a gente enxergar a beleza da vida, como o Senhor, como Jesus mesmo ensinou. Olhar para a vida e perceber o Senhor cuidando, presente, amando. Abre os nossos olhos para ver, Deus. Pai, que sejamos perseverantes na busca pelo que precisamos na vida, Deus. Dá-nos a dimensão do que precisamos na vida, para que a gente não fique buscando o que não se alcança, e buscando as coisas boas onde elas não se encontram, Deus. Dá-nos sabedoria, e dá-nos perseverança em caminhar na direção correta, Pai. Dá-nos a coragem, Pai, para enfrentar o mal. Dá-nos a humildade para enfrentar o nosso mal, Deus. E nos ajude, Pai, a sermos pessoas que produzem o bem aos outros, Pai. Não tendo-nos como a referência, mas indo na vida do outro e buscando o bem do outro, onde o outro se encontra. Tem misericórdia da gente, Pai. A gente reconhece a nossa completa fragilidade e incoerência, mas a gente pede, Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo. Seja com cada um aqui, Pai. E dá-nos uma semana orientada pelo Senhor, com paz na alma, com alegria, com garra, com gana, com gratidão pelo vivido, Pai. Que as nossas dores sejam amenizadas, que pessoas nos ajudem e que a gente ajude pessoas. Que a gente valorize as pessoas que nos amam e que a gente seja valorizado por elas, Deus. Nos ajude. E muito obrigado pela Tua presença que faz toda a diferença, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus.